Cumprimento todos os inscritos aqui no meu canal, aos aposentados do INSS, aos meus clientes que também me seguem aqui no canal, estão inscritos no meu canal. Esse canal é de caráter educativo e para prestar informações sobre questões previdenciárias. Eu tenho ouvido falar, tenho assistido alguns vídeos no sentido de que a vida toda acabou. Só que eu tenho um entendimento totalmente diferente. A vida toda não acabou. Não acabou porque ela sequer foi julgada. O que o STF julgou foram duas ADIs, duas ações diretas de inconstitucionalidade, lá da década de 90, no final da década de 90. Que é bem verdade, foram ressuscitadas para poder prejudicar de forma indireta a revisão da vida toda. Um artifício extremamente prejudicial para a justiça brasileira. Prejudicial. Porque tira a confiança da Suprema Corte. Houve uma violação frontal do princípio da segurança jurídica. E é por isso que eu digo que a revisão da vida toda não acabou, porque ela sequer foi julgada. A propósito, a revisão da vida toda está na pauta do próximo dia 3 de abril, próxima quarta-feira. É o primeiro processo da pauta. Será julgado a partir das 14 horas, isso se, com todas as venhas, se o ministro Barroso, que ele é o presidente, ele é que direciona a pauta, se ele, mais uma vez, não alterar a pauta de julgamento. Porque a vida toda, na última sessão, deveria ter sido julgado na frente dessas ADIs, e ele alterou, inverteu a pauta de julgamento, propositalmente, para prejudicar a vida toda. É bom lembrar que o próprio ministro Barroso, que é o presidente do STF, ele foi vencido lá na repercussão geral, no recurso extraordinário, que vai ser julgado dia 3 de abril em sede de embargos, porque a tese, o mérito já foi julgado da vida toda. É isso que precisa ser entendido. O mérito já foi julgado. O que o STF tinha que estar discutindo era a modulação de efeitos para dizer qual será o momento do pagamento dos atrasados. Não era para estar rediscutindo a vida toda, se valendo de um processo de 1999 para poder derrubar um processo que já foi julgado e com um acordo publicado desde o dia 13 de abril de 2023. Com todas as venhas, isso foi um absurdo. É um absurdo o que está acontecendo no STF. É um absurdo. E não sou eu que estou falando, não. É violação frontal do Código de Processo Civil, artigo 927, que diz que os juízes dos tribunais, inclusive aí o STF, porque também é um tribunal, deve respeitar os precedentes vinculantes. E um acordo em repercussão geral, com um acordo já publicado, ele é um precedente vinculante. E para ter a alteração desse precedente vinculante, o STF precisaria, pelo menos deveria chamar a população, fazer audiências públicas, está lá no CPC. Artigo 927, podem pesquisar, artigo 927 do Código de Processo Civil, parágrafos 2º, 3º e 4º. Tem lá as hipóteses para você fazer uma alteração de uma tese firmada em precedente vinculante. E o STF, se valendo de um outro processo, de outros processos, está tentando derrubar uma tese firmada em precedente vinculante. Não existe essa hipótese no Código de Processo Civil. Não existe essa hipótese. Então é violação frontal. É melhor a gente rasgar o Código de Processo Civil e esquecer o direito. Não existe mais direito no Brasil. Esquece o direito. Que Estado democrático de direito é esse? A gente precisa pensar. A gente precisa pensar. É por isso que eu digo, a revisão da vida toda não acabou. Porque eu não quero acreditar que esse processo vai transitar julgado desse jeito. A gente precisa saber o que os institutos vão dizer no processo. O que o IEPREV vai falar. O que o IBDP vai falar. O que a própria parte desse processo aí, representada pela advogada, pela doutora competentíssima, advogada muito competente, doutora Gisele Kramichinchi. O que eles vão se manifestar? Vão esperar, estão esperando o acórdão o voto do ministro Alexandre de Moraes nesse embargo de declaração, que é o relator do processo. A gente precisa aguardar isso. Pauta do dia 3 de abril. Ou nós vamos permitir que o Código de Processo Civil, que é uma lei federal, que é direcionada a todos os operadores do direito, inclusive aos ministros do STF. Ele não vai ser aplicado. Ele vai ser violado, vai ser desrespeitado.
Não existe mais segurança jurídica? Não existe mais segurança jurídica? Eu tenho aqui uma anotação. O artigo 927 diz o seguinte, que ele sugere que faça audiências públicas, que você tenha ali a participação das pessoas envolvidas, os aposentados deveriam ser chamados para conversar sobre a revisão da vida toda, as entidades envolvidas, para você modificar uma tese que já foi firmada. Deveria, na pior das hipóteses, para modificar uma tese, ter uma modulação. A partir de agora, mas quem já entrou com a ação não seria prejudicado? Não, eu repito aqui, não sou eu, Andrei Salomão, que estou falando isso. Está no Código de Processo Civil, artigo 927, parágrafo 2º, 3º e 4º. Uma lei federal que se aplica a todos os operadores do direito e aos julgadores. E também diz aqui o parágrafo 4º que a modificação de tese deve observar uma fundamentação adequada e específica. Primeiro que lá, naquelas ADIs, nem se discute a vida toda. O pedido lá é muito mais amplo. É muito mais amplo. Que já há está se extrapolando o pedido naquele processo. Já existe o processo da vida toda. Vamos julgar a vida toda. Para que pegar outro processo para tentar derrubar a vida toda? Vamos enfrentar a vida toda, que é o processo que já existe. Então deve-se observar. Está lá no Código de Processo Civil, artigo 927, parágrafo 4º. A segurança jurídica e o princípio da proteção da confiança. Qual é a confiança que nós vamos ter no judiciário? E quem está dizendo isso aqui é o CPC. Está no CPC. Qual é a confiança que nós vamos ter no judiciário se ele tenta mudar uma tese firmada em repetitivo, em repercussão geral, através de um outro processo? Que segurança jurídica é essa? Que princípio da proteção da confiança é esse? Frontalmente violado, datas máximas vênias às suas excelências que votaram nesse sentido, mas o CPC é aplicado para todos, mortais e imortais. Para todos, é CPC. Então eu mantenho aqui esse posicionamento de que a revisão da vida toda não acabou. Primeiro que não transitou em julgado nenhuma das ações, nem as ADIs lá de 99 e nem a revisão da vida toda. Segundo que a revisão da vida toda está pendente de julgamentos e embargos de declaração que estão na pauta desde o primeiro dia da sessão do ano de 2024. E que foi jogando para frente, até que se colocou duas ADIs para prejudicar a vida toda, na frente da vida toda. Não se respeitou nem a pauta de julgamento. Então vamos aguardar. Não dá mais pra gente falar nada. Falar o quê? Vai dizer o quê? E agora vai acontecer o quê, Andrei? Não sei. Não foi julgado a vida toda, como é que eu vou falar alguma coisa? Eu preciso saber o que é que vai se definir no julgamento dos embargos de declaração, que estão pautados para o dia 3 de abril. Somente depois disso, nós vamos poder nos manifestar, os advogados. Fora isso, é só especulação. É só futurologia. Eu não posso falar nada sobre a vida toda. Que já acabou, não tem mais o que fazer, que vai ter que devolver, quem recebeu já a correção vai ter que devolver, e o que vai fazer quando a hora de sucumbência. Eu não posso falar nada. Porque isso não foi ainda definido pelo STF. O STF vai ter que se posicionar. Depois do julgamento do dia 3 de abril, talvez tenhamos já alguns parâmetros para podermos trazer alguns detalhes para os aposentados, que precisam saber, querem saber do seu futuro. Mas hoje eu não tenho o que falar. Eu não posso sacramentar nem vitória nem derrota. Porque o processo não foi julgado. Não foi julgado. De fato, a gente percebe que a composição do STF hoje, que foi modificada ao longo do tempo, se tornou desfavorável para a revisão da vida toda. Mas a gente tem que respeitar o princípio da colegialidade. Lá em dezembro de 2022, o STF já havia se posicionado sobre essa matéria. Em abril de 2023, esse acordo foi publicado, reconhecendo o direito à revisão da vida toda. Como é que menos de um ano e meio já vai modificar a tese? Com que fundamento? Respeitou-se o artigo 927 do CPC para modificação de tese? É isso que está acontecendo na prática. O STF está modificando a tese, sem fato novo, sem nenhum elemento que possa substanciar essa modificação da tese. Vai se desrespeitar o voto da ministra Rosa Weber, que já votou, já juntou seus votos antecipadamente porque já iria aposentar? Vai se desrespeitar o voto do ministro
À época, Lewandowski, que já havia votado favorável aos aposentados? São perguntas que precisam ser respondidas para toda a sociedade. Vamos aguardar o julgamento da vida toda, dia 3 de abril, e depois retomamos com novas informações. Espero que tenhamos, em algum momento nesse processo, uma boa notícia para trazer para os aposentados. Trarei notícias novas assim que a gente tiver uma definição do julgamento da revisão da vida toda.